É um projeto que foi pensado com muito carinho e não à toa, não é porque ele leva meu nome. Isso é o que menos importa. O fato é que ele leva o nome uma interrogação. E a interrogação, ela por si só é a base da filosofia, é a base do conhecimento, porque muito mais do que as respostas, muito mais interessantes do que elas, são as perguntas. Então esse projeto aqui, particularmente falando e conjugando o verbo na primeira pessoa, aqui nesse lugar, eu vou ter a possibilidade de fazer aquilo que ainda não fiz, que é ouvir mais. E a gente está tendo, mas assim, uma grata satisfação, mas assim, uma imensa satisfação de receber nesse primeiro episódio dessa segunda temporada dois dos mais brilhantes cérebros que eu conheço, e sem nenhuma dúvida eles são de fato, mas são dois brilhantes cérebros, duas brilhantes cabeças, pautadas pela serenidade e pelo conhecimento, não só da nossa Bauru, eu acho que seria restrito demais para eles, porque o cabedal deles é de uma envergadura absurda. Com essa imensa satisfação estou recebendo professor José Roberto Martins Segala, quinto mandato de vereador, promotor, aposentado, engenheiro, dono de uma sapiência incrível e que se pauta sempre pela serenidade. Claro, colorações políticas, partidárias, ideológicas, ok, elas fazem parte do jogo, mas fundamentalmente é por aquilo que o amigo se pauta, né? Pelo menos eu entendo assim e sinto enfim, em todo momento em que ouço o amigo falar, eu percebo essa serenidade acima de tudo. Obrigado Que por agradece atender o sou nosso eu. convite. Sou eu que agradeço, Corim. Muito obrigado por estar aqui com você. Muito obrigado pelas suas palavras. A verdade é que eu investi a vida toda em aprender, em conhecer e, ao mesmo tempo, em ensinar o que eu aprendia. Eu nunca escondi de ninguém o conhecimento que eu já havia adquirido. Sempre compartilhou. Eu fui um professor que nunca guardei o pulo do gato para mim. Eu ensinava o pulo do gato para os meus alunos também, mesmo que eles virassem competidores. A honra e a satisfação de fazer um aluno que depois virava muito maior do que o professor, e eu tive vários assim, é o que me gratificava, né? Eu continuo até hoje aprendendo. Eu não parei ainda de estudar e de tentar conhecer cada vez um pouco mais, né? E, como eu disse, de dividir aquilo que eu conheço com as outras pessoas. Obrigado, a gente só tem a agradecer. E o outro cérebro, né, que faz parte hoje da nossa, não exatamente bancada, mas que está suntuosamente, confortavelmente instalado, né, João? Sentado aqui nas nossas poltronas de Divanoleto Sofás, Newton e Márcia Ferrato. Aliás, a paixão em vender sofás, hein? É do Newton e da Márcia. Já já a gente vai falar dos nossos parceiros de primeira hora que nos auxiliaram até aqui. Eu digo, repito, não canso de falar. Eu tenho hoje uma audição seletiva. Eu escolho quem eu quero ouvir, com quem eu quero aprender. Segala é um deles, toda vez que eu encontro com Segala é assim, mas na nossa área, em todo o universo, e é assim, é extenso demais, né? É amplo demais, em tudo aquilo que diz respeito à comunicação e ao jornalismo na essência, sempre quando eu quero falar de assuntos profundos, eu me lembro de João Jabur. E aí eu não poderia... É mais uma homenagem também, entre outras coisas, é mais uma homenagem, porque afinal de contas, esse nome aqui nasceu de uma conversa entre nós dois, lá nos idos de 2024. Obrigado, mestre. Muito obrigado, Corim, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui com vocês, dividindo aqui com o Segala e você, e com os nossos ouvintes, internautas. Obrigado também pelo que você disse há pouco, né? Não é tudo isso, mas acho que você compromete a gente, foi não. mas foi no ponto certo, é uma homenagem. Por isso, sim, nem tanto pelo mérito, mas pela homenagem, pela parceria de outros momentos, de outros ambientes. E é um prazer grande estar aqui. E vocês tocaram aí no ponto exato, né? O que é a vida se não a gente buscar o conhecimento e o aperfeiçoamento? Sim. Porque as coisas materiais ficam para segundo plano. Eu acho que o principal é o conhecimento. E a gente, pela natureza da profissão e pela natureza da minha pessoa também, eu sou um insaciável buscador de conhecimento, de aprendizado. Inquietude, né, João? Inquietude. E porque a gente, numa vida, num período de uma vida, é muito curto para você aprender o que você tem que aprender e entender o que você tem que entender. Sim. Então a gente vai sempre estar um pouco ansioso com tudo isso, e eu estou ansioso de estar aqui. Que legal.
a inquietude do saber. Então, assim, qual foi a nossa proposta? Já que a nossa estreia vai ser alguns dias antes do aniversário da cidade, vamos discutir a nossa Bauru, mas assim, de maneira bem serena. Não estamos aqui para atacar esse ou aquele, etc. Porque os cérebros de vocês dois, eles são privilegiadíssimos e a gente pode analisar questões no grau de profundidade que elas merecem e são necessárias, e a gente vai entender algumas coisas dentro da perspectiva de cada um de vocês. Como no 5º mandato de vereador, engenheiro, professor universitário, promotor, na promotoria exerceu uma carreira brilhante, e o João, que é a testemunha da história. Então, assim, são eles, né, que vão nos ajudar a entender tudo isso. Vou começar com uma questão atual, e aí depois a gente vai voltando. Por que as relações políticas hoje, elas estão tão desgastadas, professor? É que faz tempo que a gente não tem políticos que amem aquilo que deveriam fazer. Está faltando sentimento? Está faltando sentimento. A maioria continua pensando em si e não naquilo para o qual ele deveria se dedicar. A coletividade foi esquecida? Está esquecida. Na verdade, ela faz parte de um plano de conquista de espaços. Esse é o problema que eu sinto, por exemplo, em que as pessoas acabam dando mais valor ao que eles representam como pessoas do que ao que eles podem produzir como políticos. O político tem uma força grande, ele tem uma oportunidade que pouquíssima gente tem, que é a oportunidade de fazer, seja no executivo, seja no legislativo, é a chance que a gente tem. O judiciário não tem essa possibilidade, mas o legislativo e o executivo podem fazer coisas, né? Leis e ações. Só que, na verdade, isso deveria ser voltado para aquilo que eles se propuseram fazer, né? Ou seja, para o bem comum, para o interesse coletivo, para o desenvolvimento, seja da cidade, do estado, seja do país, né? Mas a gente não nota isso, infelizmente. As pessoas guindam-se a esses locais para realizar-se, né? Para que eles sejam os protagonistas de uma evidência que eles, na verdade, não conquistaram pelo exercício do trabalho, conquistaram apenas por conta de votos que obtiveram. O momento é ruim? O momento é péssimo. O momento é horroroso. É horroroso. Se você pensar assim, quem é que nós vamos ter aqui nos próximos anos? Não aparece um nome. Você não consegue destacar alguém que esteja se evidenciando como capaz de fazer aquilo que já aconteceu no passado, né? Nós tivemos políticos aqui da melhor qualidade, né? Nós tivéssemos outra vez um Alcides Franciscato aqui em Bauru, Bauru tinha ido e disparado, estaria à frente de muitas outras cidades, da qual ela hoje, infelizmente, está atrás. Porque eram pessoas que se dedicavam a desenvolver a cidade. E nós não estamos mais vendo ninguém nesse sentido. Não está aparecendo ninguém que a gente acredite que possa fazer esse trabalho. João Jabbour, momento em que as relações políticas, e você, na sua função de um brilhante chefe de redação de um dos mais tradicionais veículos de comunicação aqui do nosso sertão, digamos assim, mas com alcance, né, e com repercussões que hoje não têm limites. Como é que você tem visto? É uma situação que está longe, de repente, de ter um desfecho favorável para a cidade? Me permita, Colim, fazer uma reflexão aqui. Por favor. Que é mais na base da impressão do que até mesmo do conhecimento. Mas eu acho que a situação política esgarçada, empobrecida... Esticou demais a corda? Nem só isso. Eu acho que isso transcende o próprio espaço da política e abarca a existência humana. Até os anos 80, os anos 90, aqui, fala de Brasil, e mesmo Bauru, morria-se pela causa pública. Hoje não se morre pela causa pública, pelo que é público. E não é pelo Estado, não é pelo poder, não é pelo partido, não é isso. É pela causa pública. E eu não sei se coincidentemente ou não, com a chegada do mundo digital, o individualismo preponderou sobre o coletivismo. Mesmo, eu não digo o coletivismo de uma forma muito organizada, não. Mesmo as suas relações com os seus vizinhos, pense nisso, como elas se esfriaram, com os próprios parentes, não é? E a gente se fechou em redomas, em grupos e mesmo em egos, né? E nós nos isolamos
E ao mesmo tempo, me parece que há o sistema em que nós vivemos, ele provoca a competição, porque a tecnologia oferece condições, é sedutora, você está sempre precisando adquirir mais, tudo passa muito rápido e você não retém também os prazeres. A consequência disso é o individualismo. E a consequência disso é o individualismo, e para responder a sua pergunta, eu acho que isso reflete na vida política também. Nós não temos mais, eu vejo os políticos mais novos, eles não têm esse olhar do público, Mussa Tobias, saudoso Mussa Tobias, dizia isso sempre. Para mim, o político, ele dizia, o político tem que ter uma qualidade, o espírito público. Se ele não tiver isso, ele pode ser muito inteligente, ele pode ser competente, ele pode ser planejador, mas se ele não tiver o espírito público, e isso desapareceu, e causa esse vazio enorme que a gente vê refletido nos políticos mais recentes, principalmente. Não é o caso do Segala, e não é porque ele está aqui, não. Porque o Segala é remanescente dessa época em que a gente podia até morrer pelo público, mas hoje não. Hoje eu morro no máximo por mim mesmo. Pois é. Infelizmente. Vou jogar um fato para os dois, assim, algo que também é na base da reflexão mesmo, que a gente vai conseguir, pelo menos, encontrar o caminho para, de repente, né, jogar luz e trazer algumas respostas. Em que momento, professor Segala, Bauru deixou de crescer? Vocês lembram de algum episódio ou de alguma época, talvez não um único episódio, mas assim, a gente sente, vivendo o dia a dia da cidade e em outras cidades pelas quais a gente passa por aí, a gente nota que Bauru ficou muito para trás. Em que momento isso começou? Vocês têm mais ou menos uma ideia ou é difícil imaginar? Não, eu situaria aí mais ou menos uns 25 anos. Uns 25 anos atrás. Não sei dizer exatamente no governo de quem a gente começou a perceber. Talvez o primeiro governo do ISO, ou coisa desse tipo, né? Que a gente já não tinha mais isso que o João acabou de falar. Que quando você tinha Edmundo Cury, você tinha Ibrahim Davos, você tinha Alcides Franciscato, eram pessoas trabalhando por Bauru, né? Fazendo aquilo que Bauru precisava e desenvolvendo todo o esforço para que Bauru ficasse à frente do seu tempo, né? Bauru estava avançada naquela época. Ao contrário de hoje, em que Bauru foi ultrapassada. Né? Bauru, hoje, cidades que estavam aí no calcanhar de Bauru, hoje estão acima de Bauru, né? Porque cresceram, se desenvolveram e Bauru ficou estagnada. Eu hoje falei na tribuna, na Câmara, na sessão de segunda-feira, até de uma forma muito brincalhona, que eu levei o meu neto num passeio aqui em Bauru, João. Isso é verdade. Ele está morando em Campo Grande. Quando ele foi mudar para Campo Grande 7 ou 8 anos atrás, eu dei um passeio pela cidade com ele e falei para você gravar na sua memória a cidade que você está deixando para trás. Ele é nascido aqui em Bauru. E foi por conta do pai dele, foi empresariar lá em Campo Grande, ele foi para lá. E eu agora fiz uma viagem com ele, passou uma semana comigo aqui. Num determinado momento ele falou, não mudou nada. Que coisa. Não, mudou a parte física, sim. Aqui tem um condomínio bonito, aqui saiu um prédio bonito, mas tudo é iniciativa privada. A cidade não cresceu, a cidade não se desenvolveu. Nós continuamos com os problemas que nós tínhamos lá atrás, não é? Então, é essa preocupação que a gente vê. Bauru deu uma parada no tempo. Entendi. Já já você vai responder essa. O poder público está faltando? Ele está em falta com a coletividade, com a cidade? Essa é, de repente, a grande negligência do poder público. Mas segura um pouquinho, já já você responde. Eu preciso fazer uma parada rápida, rapidinho. A gente volta já, porque, afinal de contas, agora vem um show de publicidade para você. Segura aí. Muito bem, estamos de volta com o nosso E aí Colim, nessa primeira edição. Meu Deus, hein, que privilégio. Você viu como é que foi o primeiro bloco? Assim,
a extensão, o alcance, né, dos raciocínios aqui presentes, isso é um absurdo. Fechamos o bloco anterior deixando uma pergunta para João Jabbour a respeito de uma possível, quem sabe provável, negligência do poder público com a coletividade. João, será que de repente faz um certo sentido o poder público, especialmente o executivo, né, mas podemos falar, claro, do legislativo também, será que de repente está havendo uma... Enfim, o poder público está negligenciando? Está negligenciando, Colim, muito por tudo que já foi falado aqui e também por uma situação que eu identifico um pouco antes, lá há tipo 40 anos atrás, de perda de um caminho, de perda de um rumo, de uma vocação, principalmente com um fato emblemático, a derrocada da ferrovia. Isso abalou a cidade. E de lá para cá, não foi só isso, evidentemente, a chegada da tecnologia, a saída de sedes regionais e estatais, e isso tudo causou um baque na cidade. E a negligência da classe política foi não ter entendido e discutido entre ela e a própria sociedade, também não vamos deixar fora a sociedade, que a gente tinha que buscar um novo rumo, um novo alinhamento com os novos tempos. A classe política nunca pensou muito isso aqui em Bauru. Eu exatamente coincide com o meu tempo de jornalismo aqui, 40 anos. E eu vi pouquíssimas, raras discussões de homens públicos preocupados em encontrar as nossas vocações num planejamento de médio e longo prazo. Então essa é a negligência da classe política, não pensar apenas no dia a dia e pensar no futuro, no 30 mais, como várias cidades por aí fazem, Maringá um exemplo, entre outras, né? E a gente não, a gente só fez o dia a dia. Os políticos sobreviveram, cada um cada vez mais em nome de si próprio e de seu grupo ali mais próximo. Esquecendo essa coisa do público e esquecendo que o compromisso é com as próximas gerações, porque compromisso imediato é com a próxima eleição, né? Como se diz muito fartamente na política. E isso ficou esgarçado de tal forma que a gente não conseguiu reunir até hoje, de novo, a cidade num movimento amplo, de cada um abrindo mão. Nós temos uma eleição no ano que vem, estava discutindo hoje lá, o que nós vamos fazer no ano que vem em relação à eleição? Vão se candidatar aí 30, 25 pessoas novamente? De novo. E não elegemos ninguém novamente? É mais do mesmo. E aí Exatamente. não teremos novamente mais uma eleição grande, né? Não teremos representantes. Esse é um bem caso possível que a ser não. pensado. É bem O provável. risco é grande. É grande. O risco é grande. E tem muito realmente interessado grande. hoje aqui. Fundamentalmente, já que nós estamos falando desse assunto, sem perder o gancho, estamos falando também dessa falta de representatividade estadual e da falta da representatividade federal? Sem dúvida. É isso, Sem dúvida. é isso, Segalo. Claro que é. É uma Nós ausência muito dependemos grande. muito, né? Nós somos um município, né? Nós precisamos da união. É fundamental. Sim. Se você observar as grandes obras que nós fizemos aqui em Bauru, todas elas estão ligadas ou ao governo estadual ou ao governo federal. Né? Os recursos locais não permitem esse tipo de avanço. Para isso, nós temos que estar conectados. Né? Por isso que eu falo sempre. Qual é o seu partido? O meu partido é o partido de Bauru. Eu tenho que ser vocacionado a defender os interesses de Bauru e não os interesses do partido X ou do partido Y. Essa que é a importância. Será que deu para você entender por que né, esse cérebro brilhante foi trazido junto com o João Jabbour aqui? Porque assim, é um pensamento global, né? É um pensamento amplo. Vamos aproveitar esse segundo bloco para a gente dar uma passada pela história. Vamos tentar pegar então de 25 anos para cá, para a gente poder entender, porque até esse período, 25, 30 anos, a coisa andou bem. A gente tem bons quadros, bons nomes que fizeram muito pela cidade. O Franciscato, que vocês conheceram tão bem, eu infelizmente não tive essa possibilidade, mas era assim, era um homem, né, que tinha... Era um visionário. Sim. Né? Temos, então, um período de 25, 30 anos para cá. O que aconteceu? Tivemos, então, uma dificuldade em trazer novos líderes. Novos líderes deixaram de aparecer, não apareceram mais. Isso dificultou muito o que aconteceu depois. Mas isso é uma consequência do que acontece com o desenvolvimento normal da sociedade. Né? O João vai concordar comigo. Muitas vezes os líderes nasciam nas escolas. Hoje não mais? Não mais. Era na escola que você criava uma certa liderança, dirigindo o centro acadêmico, os grêmios estudantis.
Aqui em Bauru, nós sempre tivemos aqui um antagonismo até de competição muito sadia entre o Instituto de Educação Ernesto Monte e o Colégio Guedes de Azevedo. Você vê? E foi assim que nasceram aqui os grandes times de basquete, o esporte de um modo geral, né? O próprio... Pouca gente sabe, mas o Noroeste teve uma equipe de basquete poderosa, o Esporte Clube Noroeste aqui, entendeu? Porque eram pessoas que saíam da escola, da faculdade ou do colégio, né? E, bom, só para você saber, amanhã, eu preciso perguntar para a minha assessoria se foi para amanhã que ela marcou, mas tem uma equipe de TV que vem aqui e diz que quer me entrevistar, porque souberam que eu fiz parte da equipe de rugby de Bauru. Ninguém sabe nem que teve rugby aqui em Bauru. Só que acontece o seguinte, só tinha rugby. Hoje está na moda, né, com o futebol americano que está aparecendo, está até jogando no Brasil aqui, mas só tinha time de rugby nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. E Bauru foi a primeira cidade do interior do Brasil a ter um time de rugby, disputando o quê? Nós disputávamos o Campeonato Brasileiro. Professor, com um time aqui da Faculdade de Engenharia, né? O time da Faculdade de Engenharia. Eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Eles são do Rio Grande do Sul, vieram aí para gravar essa matéria, porque eles estão fazendo um trabalho grande para desenvolver o rugby no Brasil. Olha que legal. E eles ficaram sabendo disso, nós vamos lá conhecer. Olha que legal. Que coisa, hein? Você vê como já tinha coisas naquele tempo e depois não sei o que aconteceu. Bom, eu sei também o que aconteceu, né? Durante o período militar, a União Estudantil foi dissolvida, né, João? E aí tivemos os movimentos estudantis criaram o sistema de crédito, acabaram com o sistema de anualidade, então a gente não se encontrava mais, você estudava um período com um, outro período com outro, não tinha mais unidade. A própria ideia do campus, então, se você isola um campus longe da cidade, faz uma espécie de um gueto com os universitários. O pensamento por trás disso era justamente para isolar. Você fecha um gueto longe da cidade e esse é o campus. Você fecha o gueto. E você isola o estudante do contato com a sociedade. Exatamente. Isso vem de lá. Uma das ideias era isso, exatamente isso. Que vem da época da ditadura militar. Tem a ver com o que o Segala está falando. Mas deixa eu colocar um pitaco nessa parte do que o Segala está falando. Bauru, a gente está pintando um cenário que, para quem está assistindo, pode falar, pô, esse pessoal está muito pessimista e só fala mal de Bauru. Não é isso. As cidades por aí não estão muito diferentes daqui do ponto de vista dos políticos, da classe política, das iniciativas, da sinceridade de propósito. Não está muito diferente. Eu converso, eu procuro tentar entender, comparar com outras cidades. É que Bauru não está fazendo o mínimo, o impacto mínimo na classe política para poder ter a representatividade estadual e federal, que é fundamental. Então, Bauru tem muitas coisas lindas e belas, tem muitas iniciativas. Olha o rugby, olha aí o Voa Vela, olha aí, Bauru tinha, como é que é? Aquele lá na Praça Portugal, aquele... Teleférico. Eu estou citando coisas pequenas, até singelas, prosaicas, mas tem coisas diferentes, maiores. Bauru é um vulcão de coisas bacanas. A gente não aproveita o que a gente tem, de gente boa. O zoológico de Bauru é uma coisa fantástica, o zoológico de Bauru. E as pessoas... Acabei de receber a informação, Bauru foi a primeira cidade do interior a ter emissora de TV. Sim, o maestro, meu maestro está me passando essa informação. Exatamente, João Simonetti, da América Latina, primeiro canal de TV do interior da América. Da América Latina. Gerador, né? Entendi. Lá nos anos gerava a programação. 40, 50. Aqui nós tivemos Jô Soares fazendo aqui programa de auditório, Moacir Franco. Moacir Franco começou aqui. As rainhas do rádio estiveram todas aqui, né? Lá dos anos 60, 50. Bauru tem coisas fantásticas. É que politicamente parece que não corresponde. Vamos deixar. Depois a gente vai fazer um passeio bacana pelas coisas legais já no terceiro bloco. Mas agora eu queria aproveitar abordar com vocês, a gente ainda tem um tempo nesse segundo bloco, para a gente falar a respeito daquilo que pode, de repente, ser um ponto central, nevrálgico, para que a cidade tenha deixado de crescer tudo aquilo que deveria. A gente teve episódios lamentáveis de corrupção. São episódios que nós não podemos deixar de tocar, né? São inúmeras denúncias e elas vieram se sucedendo, tivemos problemas com o ISO, né? E aqui, o máximo respeito ao ser humano, né? O ser humano pagou o que devia, promotor de justiça que o senhor é, né? Essa linguagem o senhor entende tão bem. Mas foi um momento muito complicado para a cidade. E aí a gente teve, logo depois desses episódios,
Coisas cujas explicações até hoje a população não consegue entender. Como é que nós temos um viaduto que não é acabado? Um viaduto que ainda leva o nome de acabado, e de fato ele está inacabado, né? Porque só tem uma alça. Como é que de repente nós temos uma estação de esgoto? Bauru recebeu dinheiro para construir 2, não deu conta de construir uma. Completando 10 anos agora. Completando 10 anos agora. Então, assim, até que ponto isso nos atrapalhou nesse processo interrompido, cessado de desenvolvimento? Eu não tenho dúvida nenhuma de que atrapalhou e atrapalhou bastante, continua atrapalhando, mas é essa nossa incapacidade de enfrentar o problema e resolver. A gente empurra ele com a barriga. Você não pode admitir que isso permaneça tanto tempo da forma como está. É preciso se mexer, é preciso fazer alguma coisa que altere essa inércia que a gente está sentindo. Não, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui. Eu estava pensando outro dia, por exemplo, fui mostrar para o meu neto lá, o Pamplona, que está abandonado lá, aquele loteamento. Bem lembrado. Prejudicou mais de 300 pessoas aqui que compraram o lote. Quebrou uma empresa grande que havia na cidade de Bauru. A Suano, uma empresa modelar, dava até inveja em outras empresas de engenharia do interior do estado. E, de repente, o que Bauru fez para poder resolver esse problema? Largou na mão da justiça e tal e coisa, mas precisa fazer um trabalho político. Tinha que ter feito um trabalho político e falar com o governador e falar com quem tivesse oportunidade de intervir no sistema e tentar resolver. Sim. Aquela briga fica em Bauru, fica em Agudos, fica onde quiser, mas tem que terminar isso aqui, não pode prejudicar as pessoas da forma como estava prejudicando. Né? E nós acabamos aceitando isso, está lá aquele esqueleto, mais um esqueleto, né, que a gente tem aí na cidade, abandonado. Então são coisas desse tipo que incomodam, porque precisaria ações enérgicas, ações voltadas à solução dos problemas, e nós não temos isso, Cosmo. É isso, né, João? Atrapalhou demais. São muitos casos, sucessivamente, né? Eu, quando estava pensando aqui nas respostas das suas perguntas, eu pensei nisso, na questão dos escândalos políticos administrativos. Muitos escândalos. Há quem diga, inclusive, Colim, para tentar entender esses 30, 40 últimos anos, que Bauru expôs as suas feridas e por isso demorou mais para cicatrizar. Pode até ser verdade, que outras cidades encobrem mais, a coisa é superada mais rapidamente. Tudo bem, mas isso por si só não basta, né? Não basta. É o que o Segala acabou de dizer. Se a gente expôs mais as nossas feridas, se a gente revelou corrupção, teve prefeito preso, vereador preso. Poxa, o caso da Coab está aí, a gente ainda não recentemente, então. o caso Coab, que é emblemático demais, 50 e tantos milhões, a gente de fato apura. Isso é bom. Por outro lado, tem que ter a capacidade de superar. Estamos vigilantes, né? E aí falando da gente da imprensa, né, João? Bauru sempre teve uma imprensa muito boa, desde do século passado, vigilante. Tradicionalíssima aqui. Exatamente. A sociedade, as pessoas... Bauru, até os anos 80, mais concentrada nas áreas centrais, também era uma cidade diferente. Depois a cidade se expandiu demais, né? E faltou uma amarração para tudo isso, faltou uma unidade para tudo isso. E isso vem do líder. O líder é o exemplo, né, Segala? A gente se mira no líder desde criancinha, que são os pais, depois os bons amigos, os professores, os líderes políticos de instituições. E isso é que falta líder, falta rumo, falta norte, falta exemplo de grandeza para a gente se espelhar. E não é para imitar, é para ter referência apenas, né? E a gente buscar os nossos caminhos. Felizmente a nossa iniciativa privada é forte e ela vai e ela avança, né? Bauru é uma cidade que não é uma cidade Bauru é maior que o buraco, esse que é o verdade. É maior que o buraco, exatamente. Eu acho que por isso é tempo de reorganizar tudo isso. Sempre é tempo, né? Tá, deixa eu só fazer... Me permita uma analogia que me favor. ocorreu aqui agora. Por favor, mestre. Quando você tem um corpo, pode ser o corpo humano mesmo, que ele está doente, você está com um tumor ou coisa desse tipo, você opera, lanceta, retira. O passo seguinte é recuperar a saúde. O passo seguinte é investir em fazer com que aquilo lá esteja superado e você volte a ter produção, volte a ter uma condição de vida, né? Eu dei aula, né, durante mais de 35 anos na faculdade, Direito Constitucional. O impeachment está na Constituição desde sempre. Desde a primeira Constituição, o impeachment está lá. Mas se você observar, é só buscar a história, tirando do Collor, o outro impeachment que nós temos no Brasil é o de Bauru.
Você não vê impeachments acontecendo, ou não A gente tem via aqui. impeachments acontecendo. Nós tivemos a coragem de lancetar Foram o os tumor, primeiros. entendeu? Tivemos essa coragem de resolver, mas não depois fizemos o trabalho de recuperar o organismo Precisava combalido. recuperar, precisava Esse que foi o recuperar. problema. Muito bem, analogia do Segala, cirúrgica como sempre. Já já nós vamos voltar rapidinho, apenas para a gente citar, para contextualizar a nossa audiência, aqueles casos mais complicados e que, de fato, eles trazem consequências muito grandes ainda hoje, como, por exemplo, a Coab que está aí. Não coloquei no mesmo balaio Coab, estação de tratamento de esgoto, só para ficar claro, embora a estação de tratamento de esgoto ela tenha muita coisa que paira uma interrogação gigantesca, né? Mas não tem nada comprovado no sentido de corrupção, diferentemente da Coab. Mas, enfim, é um esqueleto, né? É uma carcaça que, enfim, tá ali e não tá cheirando legal, né? Sim. Mas já já a gente vai avaliar tudo isso, para a gente fazer um passeio pelo passado, para a gente já entrar naquilo que a gente tem de bom. O que merece ser destacado como algo bom? Mas segura um pouquinho aí, tá? Que eu preciso fazer mais uma rápida parada. Em seguida a gente volta, porque o papo, ó, conforme esperado, em altíssimo nível. Voltamos já. Estamos de volta. Aliás, deixa eu aproveitar essa imagem aqui, ó. Professor Segala nos dando a honra de segurar a nossa caneca e tomar uma aguinha fresca com a caneca da TBR e do IAI Colim. Ficou bacana a caneca, né, professores? Ficou muito legal, boa. né? Aí, ó. Ótimo. Jabur tá mostrando ali. Quer ver, ó? Se tiverem curiosidade, é água, viu, gente? Não se preocupem. Quer ver? Ó, vou com mostrar isso. aqui, porque afinal de contas, esse aqui é um trabalho, né? Um trabalho legal, um trabalho bacana, que precisa ser mostrado. Tá vendo aqui, ó? TBR, né? Vamos com cuidado aqui, porque do jeito que eu sou atrapalhado, como diz a dona Natália, e aí desse lado tem o IAI Colim, ó, o nosso diretor. Ó. Ficou bom. Temos dois maestros, maestro Williams e maestro Júnior. Os caras, eles comandam aqui. Senhores, meus caros professores, vamos fazer uma volta rápida para a gente pontuar para a nossa audiência aqueles fatos, e eu sei que as respectivas memórias elas são privilegiadas. A gente teve no mandato do ISO muita coisa que o levou, inclusive, né, a ser... Me lembro que na época ele foi o único prefeito que ficou preso por prisão preventiva, prisões preventivas sucessivas, ele ficou preso durante muito tempo sem ser julgado. Tamanha sequência de barbaridades que aconteceram na época. Então, esse foi um. Fiquem à vontade para lembrar outros que eventualmente possam ter nos prejudicado e enfim, provocado esse estado de coisas. Colim, na faculdade a gente fala muito disso para os nossos alunos. Não é? Que é importante, né, A professor? importância do advogado. Tá. Entendeu? Naquela Máximo ocasião, respeito. o que aconteceu com o ISO, e eu era promotor de justiça, o ISO entendi. respondeu quase 10 processos, 4 eram comigo. Mas o que acontecia era o seguinte, o advogado, muito competentemente, foi mantendo ele aqui preso, mas aqui em Bauru. Foi uma estratégia eficiente de defesa. Exatamente, porque o Certo? dia que transitasse em julgado, não é? Aí ele iria para o presídio. Eu não tinha essa Entendeu? informação, Ele viu, iria Bruno? para o presídio. Eu não tinha esse detalhe. Provavelmente você já... Então ele Né, foi mas eu não tinha esse segurando, detalhe. ele foi quem manteve o cliente dele Olha preso. Porque o isso. cliente dele ficou preso aqui, mas Máximo respeito. visitando, a Sim. família fazendo visita, não é? Ele conseguiu segurar lá aqui. Comia aqui dos restaurantes da cidade, e ele foi mantendo. Estava preso, isso é verdade. Mas era uma prisão, a cela dele tinha até tapete, entendeu? Agora, o tempo passou e quando transitou em julgado, você tem que descontar o tempo que ele já ficou preso. É.
E ao descontar o tempo que ficou preso, dava regime semiaberto, então ele nunca foi para o presídio. Ele ficou preso aqui. Entendeu? Porque aí você tem, quando você é preso, você fica preso no regime fechado, depois que você cumpre um sexto, você passa para o semiaberto, e depois passa para o aberto. Quando foi para fechá-lo, já tinha cumprido um sexto. Então, ele já veio para o semiaberto direto, então nunca foi para o presídio. E agora você está assistindo a mesma coisa no caso Coab. Já são 10 anos, transitou outra vez agora, não transitou em julgado, foi julgado agora no Tribunal de Justiça, foi confirmada a condenação, mas começa uma nova fase de recursos, vai há muito tempo ainda. Não sei nem se vai chegar um dia em que os personagens acabem sendo presos. Ao risco da prescrição, no caso da Coab, professor? É mais difícil, o tempo é grande, né? Mas tem um monte de intercorrências que podem acontecer. Que são exatamente os recursos. Você perguntar aí o caso do governo, do presidente da República, né? Quem que imaginava? Né? E o Cabral, então? O Cabral tinha 400 anos de cadeia. Né? Aí já não é nem progressão, nem nada. O pessoal, de repente, muda aí o entendimento, muda a política que leva a essas conclusões e, de repente, altera tudo. Né? A gente não dá, tem que esperar. Ô, João, vamos voltar um pouquinho. Eu me lembro da floresta urbana, que isso foi polêmica na época, um caso que, poxa vida, Bauru não merecia, né? E aí a gente tem Coab, conforme citado, a gente teve toda a polêmica do próprio viaduto, e aí a gente foi tendo escândalos e escândalos e escândalos, e aí queria saber, primeiro de você, agora, a imagem da cidade lá fora fica muito ruim. É muito difícil alguém querer investir numa cidade com esse histórico. Isso acontece na prática? Com certeza, Colim. E você toca num ponto que, para mim, é mais nevrálgico do que a corrupção, que são as más atitudes administrativas, os erros administrativos, os absurdos que se comete com o dinheiro público, como se rasga esse dinheiro público com facilidade, né? Porque escândalos grandes, assim, memoráveis, nós tivemos escândalos policiais, judiciais, esse da Coab, esse do ex-prefeito Izzo e agora da Coab. Nesse meio tempo, alguns menores, né? O caso AHB, que não foi exatamente relacionado à prefeitura de Bauru, mas era dinheiro público. Mas o maior problema, na minha opinião, nesse período todo, nesses 20, 30 anos, que é o recorte do programa aqui, assim, os desmandos administrativos, a forma como se faz as coisas, como se, até hoje, como se acordam certas situações envolvendo o legislativo, executivo, envolvendo o próprio... quem tem ali o poder de decisão em si, né? Que no caso maior é o executivo mesmo. Sim. Muitos erros ao longo desse tempo todo, e está aí a estação de tratamento de esgoto, que completa agora em agosto 10 anos, de um elefante branco, cuja solução está muito longe ainda, porque, inclusive, ela está judicializada. Além de não haver uma solução de licitação, que tem sido... do tempo é implacável. Pois você vê as licitações, 2 já canceladas ou pedidas para serem reformadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso revela o quê? Será que na iniciativa privada as empresas suportariam tantos erros, tanta desídia, tantas grosserias, tanto pouco caso com o dinheiro? Não, já teriam quebrado as empresas por aí. Esse, para mim, é o maior problema nosso aqui desse tempo todo, né? A falta da capacidade gerencial também, além da falta de liderança, que a gente já falou antes, né? Mas a capacidade de gerenciar, de fazer uma gestão séria, empreendedora, enfim, aí é uma discussão longa, né? Porque você tem vários atores envolvidos, que não é só o chefe político, você tem os outros escalões, secretários, cujo nível também, Câmara, cujo nível pode ser discutido, e aí dá muita conversa, é pano para manga, né? Eu iria além, viu, Colim? Na verdade, é a não superação do problema que causa isso. O problema em si, o nosso povo é um povo de memória curta. Acontece um caso desse tipo e tal, passa 1 ou 2 anos, se você superar o problema, o pessoal esquece. Um empresário não vai falar porque o prefeito foi preso. Como é que tá? Não tem mais, não tem problema, o prefeito foi preso, acabou, entendeu? Não é essa a questão. Mas observe o que está acontecendo nesse exato momento. Acabou de sair publicado outra vez o ranking das cidades que tem problemas de saneamento. Nós temos um problema sério de saneamento, descemos mais 4 degraus. Já estavam muito mal.
descemos mais 4 Ficou degraus, ficou pior ainda. Isso afasta o empresário. Uhum. O empresário, quando pretende vir para a cidade, ele vai querer saber como é que está, porque o empreendimento dele aqui certamente impacta na poluição, seja do ar, seja da terra, seja da água, seja de qualquer coisa. Ele quer saber como é que está isso sendo tratado aqui. E o que está sendo tratado é esse descaso com a nossa estação de tratamento de esgoto. Né? Então, previsão, a gente não esse tem é um problema sério. Isso afasta o empresário. Você não tem a menor sombra de dúvida disso. Entendeu? Então, nós tivemos, por exemplo, quando tivemos a Coab aqui construindo, eu me lembro muito bem, no meu tempo de engenharia, né, quando a Volvo foi para Pederneiras, aqui do lado. O problema dela era colocar os operários, porque ela não tem que... Ela vai começar a fazer operário na cidade, vai levar muito tempo. Ela tinha que trazer os operários que já atuavam nas linhas de montagem dela para Pederneiras. E aí, precisava de núcleo habitacional. Então, aí sim é a hora que você vê a cidade fazendo aquilo que precisa fazer para poder estar se desenvolvendo. Fizeram núcleos. E aí eles trouxeram gente para morar lá e deu um arranque em Pederneiras. Né? Nós estamos vendo a mesma coisa acontecer aqui em Lençóis Paulista, né? Com a Bracel. E é assim que se faz essas coisas. Falando nisso, a ascensão de Lençóis Paulista está aqui do lado. Né? Corremos um risco de, num certo momento, Bauru perder o protagonismo, porque assim, muita coisa está indo embora. E, ao mesmo tempo, a gente tem Lençóis Paulista numa fase extraordinária. Inclusive, numa decisão recente, o ex-prefeito de Lençóis Paulista, que é um dos responsáveis por esse momento pujante de Lençóis, acaba de ser nomeado secretário aqui em Bauru. Está trabalhando aqui. Ou seja, competente a gente sabe que ele é. Mas, enfim, corremos o risco, se a gente continuar nesse estado de coisas... Porque hoje, por exemplo, os diretores da Bracel vivem em Bauru, mas trabalham lá. Sim. Parece, né? Parece meio irônico, talvez, de repente, né? Mas é algo que está acontecendo. Mas... Queria saber de vocês. Eu acho que existem diferentes protagonismos. O econômico, o protagonismo político, o protagonismo tecnológico, enfim. Até perder, às vezes você ganha perdendo, né? Porque se houvesse um plano regional, houvesse uma união para essa região central, para que as coisas caminhassem mais ou menos juntas, não importa se uma é maior, outra é menor, né? Se uma indústria está aqui ou está a 30 quilômetros ou a 50 daqui. Eu acho que isso não é um problema, né? Agora, o protagonismo é feito por quem? Por pessoas, acima de tudo, por lideranças. Bauru, naturalmente, tinha que exercer esse papel. Porém, as nossas lideranças passadas dos últimos anos não exercem uma liderança nem sequer em relação ao nosso próprio ambiente municipal. Então, o regional, menos aí. E olha, você citou Lençóis, já se falou em Pederneiras, mas eu cito Botucatu. Porque Botucatu tem, inclusive, um protagonismo logístico que sempre foi o forte de Bauru, melhor que o nosso. Botucatu está a 250 quilômetros de São Paulo. A cidade vai muito bem, obrigado. Acabou de resolver o problema de abastecimento de água por mais 60, 50 anos. Ad eterno. Fizeram um negócio lá extraordinário. Lá tem universidade pública, enfim. Preste atenção em Botucatu. Lençóis, sim, com a chegada da Bracel, foi um boom, mas é uma empresa, é uma grande empresa. Né? Se um dia houver uma crise nesse setor, pode ser que as coisas desandem. Botucatu está mais diversificado. Mas Botucatu, por quê? E aí é o ponto da nossa conversa aqui. Porque Botucatu teve gestores competentes. Nós entrevistamos recentemente o Mário Pardini lá no Mário Pardini, o Mário Você estava ali no programa? Sim, pela Record Paulista, eu entrevistei inúmeras vezes. E a gente percebe que ele é diferenciado. Não que seja perfeito, não que nós temos que trazê-lo para governar aqui, mas é o tipo de gestor público que mescla muito bem, balanceando a capacidade política com a capacidade de gestão, né? E assim, desprendido, de bom senso, com equilíbrio, sabe? Aquilo que ele estava falando no começo, no primeiro bloco, com espírito de devoção pública, de dedicação à coisa que não é dele, do grupo dele, é dos outros, é da cidade, né? Isso falta isso. Um cara desse faz toda a diferença. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? A nossa conversa, olha, vou dizer uma coisa para os amigos, dá vontade de ficar batendo papo, porque vai rendendo, a gente vai esmiuçando os assuntos. Vou ter que fazer mais uma parada, e já no próximo bloco, que é o nosso quarto bloco, vamos ver o tamanho dele, né? Porque nós vamos chegar
num momento crucial. Demos uma breve passada, né, pelas coisas que, lamentavelmente, deixaram feridas, e essas feridas ainda, aparentemente, não estão cicatrizadas. Isso acabou prejudicando, de certa forma, o futuro da cidade. Mas já eu quero uma reflexão dos amigos no seguinte aspecto. Por que Bauru não pensou naquilo que quer ser daqui a 30 anos? Será que ainda é possível ter um grande consenso, uma junção de energias para verificar onde podemos chegar? Falamos ainda há pouco da Malha Oeste, né? A ferrovia, somos um entreposto, temos essa vocação desde quando Bauru é Bauru. Será que a música do Cazuza se aplicaria nessa situação? Eu vejo o futuro repetir o passado? Ou não há a mínima chance da Malha Oeste ser reativada? Tudo está mudando, está tomando outros rumos. Então, assim, já vão pensando, né? Que a gente vai fazer mais uma parada. Segura aí que o papo tá bom, hein? Aguenta mais um pouquinho e voltamos já em um instante só. Voltamos, hein? E voltamos ainda com aquele gás, com aquela energia. E olha, vou dizer uma coisa, teríamos tudo para estar cansados, né? Mas o fato é que estamos aqui discutindo a nossa cidade sem grandes pretensões de estabelecer verdades definitivas e absolutas. É apenas uma análise serena, né, do passado, presente e agora chegamos no futuro. Vou deixar uma provocação para os dois, porque afinal de contas, esse podcast ele tem uma interrogação no nome, não por acaso, né? Sim. E aí a gente deixa as provocações. Meu primo Márcio Colim, que o senhor conhece tão bem, foi presidente do Conselho do Município, e eu sempre, quando sento com o Márcio, as nossas esposas são muito amigas, né? A Renata, que foi a que concebeu esse estúdio aqui, é aluna da minha esposa. E, enfim, a gente bate papo de uma maneira, sabe, muito gostosa. E aí sempre o Márcio posiciona uma questão, e aí eu já aproveito para colocá-la para vocês. Por que Bauru não pensou ao longo do tempo, professor? Qual é a vocação? A vocação não é mais o comércio. Continuamos sendo um centro de excelência em conhecimento por causa das universidades, escolas, etc. Continuamos tendo isso aqui. Mas o comércio já não é mais o mesmo. Hoje a gente tem o comércio eletrônico, mas ainda temos uma localização privilegiada. Por que não exploramos isso com os entrepostos, com os CDs, com os centros de distribuição? Então, por que não aconteceu isso? E se vier a acontecer, onde é que nós podemos chegar? Colim, é fácil de responder isso. Basta que você veja o que está acontecendo exatamente agora aqui em Bauru. Estamos fazendo um plano diretor. Supostamente fazendo, porque até agora eu não vi nada. O progresso passa por isso? O plano diretor é aquele que projeta a cidade pelos próximos 10 anos. Você põe Bauru 10 anos à frente e diz o que eu quero que Bauru seja lá. E trabalha para atingir esse objetivo. Quando fizemos o plano em 2008, ele projetou Bauru para 2018. Acabou. Tinha que ter tido outro plano. Tinha que ter tido outro plano, diretor. Não teve até agora. Até agora, estamos em 2025, continuamos sem plano diretor. Há uma promessa que a gente não sabe nem a qualidade. Eu vi aí, outro dia, uma matéria muito interessante no YouTube, do momento em que o Jurandir Bueno entregou o plano diretor nas mãos do Alcides Franciscato. Lá atrás. Pensava na cidade. O Jurandir pensou Bauru naquele momento, no desenvolvimento de Bauru. Tudo que, se você observar, as obras que foram feitas, obedecem esse plano diretor. Eu vi, tem uma matéria no YouTube, procura lá, a construção do fórum na Bela Vista, né, para poder dar desenvolvimento para aquela região ali da cidade, a estação rodoviária, onde foi para desenvolver também um outro eixo, e assim por diante. Né? O plano diretor faz isso. Nós estamos sem plano diretor. Agora, em compensação,
projetaram as coisas para o futuro negativamente. Né? A concessão da estação de tratamento é para os próximos 30 anos. Vamos ficar 30 anos comprometidos com um negócio que nós não sabemos nem a qualidade do que está lá. Será que de repente a construção que está lá é ruim toda a vida, entendeu? Começou e nós errado. vamos terminar. Começou errado. A Senag falou isso e não adianta, nós não estamos nem conseguindo terminá-la. E vamos jogar isso, a responsabilidade para 30 anos. Acabamos de conceder na Câmara a Fórceps um empréstimo de 40 milhões. Quem vai pagar esses 40 milhões? O povão. Não vai ser agora, então, mas vai pagar ao longo do tempo. Nós já tempo. estamos avisando que vamos ficar sem dinheiro lá na frente, porque estamos comprometendo o nosso futuro. Então, o futuro nosso não está sendo risonho e franco, ele está sendo preocupante. Sim. Nós tínhamos que ter, na verdade, isso que você falou, um eixo diretor, para onde a cidade vai e direcionar. Uma das coisas que a gente precisa fazer é recuperar a região central da cidade de Bauru. É fundamental. Porque hoje está complicado. Porque quanto mais a gente expande, nós estamos batendo nos limites, nós estamos encostando em Agudos, já encostamos em Piratininga, entendeu? O nosso aeroporto já está metade aqui, metade fora. Nós estamos nos nossos limites. Bauru é pequena, Colim. Bauru tem na verdade, é um terço a menos de terra do que tem Agudos. Nós temos aqui em Bauru uma coisa... 2 terços de Agudos, vai? 2 terços. Agudos é 2 terços. Nós temos 1 terço. Isso. Tá. Nós temos 2 terços do tamanho de Agudos. Em compensação, nós temos 10 vezes a população. Então, o que mais sobra em Agudos? Terra. Lá em Agudos sobra terra. Aqui não está sobrando mais. E aqui não tem mais terra. Nós estamos congestionando, então temos que recuperar isso aí, senão nós estamos jogando o progresso. Pô, é o que as nossas indústrias estão fazendo, indo para Agudos, porque lá tem terra, aqui não tem mais terra, percebe? Pois. Nós estamos falando em lotes no Distrito Industrial, lote de 1.500, um lote de 2.000 metros, que isso? Pequeno toda a vida, né? Então, é preciso que a gente faça um novo direcionamento para que a gente possa acreditar que Bauru vai ter para onde crescer e produzir. E uma das formas é essa. Vem para o centro. Está tudo aqui, ó. Enquanto você vai fazer um loteamento lá na divisa, nós estávamos falando do Pamplona, a briga foi se ficava em Agudos ou Bauru. Já está fazendo em cima da divisa, entendeu? Aí você tem que levar toda a infraestrutura lá, urbana, né, a parte de transporte, parte de água, parte de luz, esgoto e tudo mais. Está tudo aqui. Aqui você já tem tudo isso aí. E tem eu falo muito nessa região. A região que vai, João, a região que vai da rua Ezequiel Ramos para baixo é totalmente degradada até chegar na Nuno de Assis. É coisa velha, prédios velhos, barracões velhos e tal. E está dentro do centro da cidade. Você está ali a 3, 4, 5 quarteirões da Batista de Carvalho, o professor da Avenida Rodrigues Alves. Depende fundamentalmente de um grande investimento ali, atrairia ou a ação pública para recuperar. Não precisa. A iniciativa privada faria se você souber atrair a iniciativa privada. Entendeu? É o que aconteceu em São Paulo, no Largo do Batata. O prefeito de São Paulo chamou os empresários e disse, porque se você for comprar uma terra e agora vai custar caro, o sujeito pede dinheiro. Não, deixa que eu desaproprio. E desapropriando não tem conversa. Se desapropria. E desapropria com que dinheiro? Com o dinheiro que vocês vão me dar. É só vocês dizerem, vocês empreendem aqui? Empreendem, vou vender o lote para vocês. Eu compro mediante desapropriação. E vocês dão o dinheiro. E aí investem aí. Fazem as coisas aqui. É isso que tinha que acontecer. Não. Pergunte para o seu primo, que é um grande arquiteto, se ele vai falar para você assim, ó, esse cara está certo. Porque é isso que a gente sabe que precisaria acontecer. Sim. João, e aí? E aí, João? Por tudo que o Segarra falou, por tudo que nós estamos discutindo aqui, uma grande parte
das providências públicas que nós precisamos não estão longes e nem difíceis. Fazer um plano diretor não é possível, não é uma coisa do outro mundo, não precisa de gênios aqui. Recuperar o centro da cidade. Ao mesmo tempo que você tem hoje essa degradação, você tem ali a história que você pode recuperar e transformar aquele lugar num atrativo a mais da cidade. E bem lembrado pelo Segala, não precisando nem do dinheiro público. O dinheiro público já foi gasto lá com a estação, né? Já houve até muita discussão sobre isso. Deixa eu colocar só uma pimenta aí. A linha férrea, caramba, será que não há possibilidade? Porque a Malha Oeste, discutimos isso nos bastidores antes de começar, Sim. Porque houve uma discussão, né? A Malha Oeste estava ali, havia uma possibilidade, etc. E aí eu lembro sempre da música do Cazuza, porque eu fiz a matéria na época com a família Sola, né? Que o amigo lembrou tão bem. E aí, nossa, pensava-se de maneira pujante, poxa vida. E aí veio a música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Porque Bauru sempre teve a vocação de entreposto. Com a localização privilegiada que tem e a capilaridade da linha férrea, a gente teria que recuperá-las, obviamente, né? Sim. Recupera a linha férrea, mas você tem ali, os trechos estão todos eles delineados. Vocês veem isso como possível? Nada. Tá tudo pronto. Entendeu? Não tem problema nenhum. Existe a possibilidade? Claro, a linha férrea. Estou sendo muito utópico. Já houve projetos até de se fazer, utilizar aquele espaço. Metrô de superfície, né, João? Isso, exatamente. Aí, ó. Eu me lembro do Sérgio Purini, quando foi vereador, ele tentou, até chegou próximo de conseguir uma ligação da estação ferroviária até Triagem, por exemplo. Olha isso. Você usa isso como transporte público. É o chamado VDR. Isso, ao mesmo tempo você investe no turismo, porque isso também é turismo, isso é cultura. Você resgatar os tempos passados. A história está ali, ela está viva. Aquele prédio da estação, com toda a tecnologia, você recupera, você faz o que quiser ali. Pode ser prédio maravilhoso. Pode ser prefeitura, pode ser um grande centro de compras, pode ser o que for ali, mas recupere-se. E aquelas áreas no entorno, é muito fácil conseguir isso da União para uso seja de loteamento, já tivemos projetos. Mas falta o empreendedorismo para isso, falta capacidade de gestão para que isso aconteça e que faça a coisa andar. Nós temos em Bauru capacidades instaladas, e vamos pensar nos dois principais setores da cidade, de qualquer cidade, de qualquer sociedade. Saúde e educação. Saúde, 6 hospitais públicos nós temos. Bauru é privilegiadíssima. Educação, USP e Unesp, as duas maiores universidades do estado, fora as particulares, que são muito boas também. Nós temos medicina, 2 cursos. E olha isso, olha as condições que nós temos para que essa cidade seja muito mais forte, muito mais pujante, muito mais rica, rica não só financeiramente, em termos de bestar para as pessoas. De geração de conhecimento. Bauru tem capacidades instaladas que estão todas aí, esperando por alguém que lidere esse processo. Ali, estou pedindo, olha, estou aqui, né? Olha, me observe. Se você me perguntar qual é o seu sonho para Bauru hoje, um líder, até meio messiânico, nem que seja uma pessoa de mão dura, mão firme, que a gente até discorde de algumas coisas, mas alguém com personalidade e que incorpore o espírito de tudo isso que nós discutimos aqui, muito mais, e leve adiante, e unifique a cidade, pacifique, chame, não tenha medo de sentar com quem quer que seja da extrema direita, da extrema esquerda, do extremo... Tudo por Bauru. Do extremo da cidade. Porque parece que a polarização, parece que ela não se faz presente. Né? Eu vejo uma maturidade na Câmara, pelo menos é a minha modesta e singela percepção. A gente tem, por exemplo, o Borgo, que é de uma esfera, mas a gente tem a Estela, que é da outra, e em certo momento eles convergem. Isso é normal. E aí, sim, né? Então, eu sinto essa maturidade. O que está faltando, João? Porque, assim, a minha percepção é essa, acompanhando, né? Não exatamente como o grande André Fleury, que Fleury é um prodígio, né? Fleury é sensacional. Mas assim, olhando e acompanhando vez ou outra, e estando ali nos bastidores, a gente vê que, embora a gente tenha colorações diferentes, e até uma certa polarização em muitos temas nacionais, quando se fala em temas locais, há uma convergência. Mas o que está faltando? O que falta? O que falta? Qual é a liga ali? Qual é a junção? O que precisa para unir tudo isso? Segala, responde? Vocês ficarem em silêncio. Quer que eu fale? Vocês ficarem em silêncio. Olha, João. Eu tenho assim, pode ser. Fala que eu vou pagar um preço caro do que eu vou falar depois. Eu sei. Eu vejo que podem ser duas situações. A primeira, que eu acho que é mais viável, mais democrática e mais civilizada, é a gente parar para um grande pacto que poderia até estar nascendo nesse programa aqui, a ideia. E um grande pacto por Bauru. E aí não é só político, é econômico e passa pelas eleições do ano que vem. Eu acho, e eu vou lançar uma coisa aqui, que é um projeto que a gente está desenvolvendo, eu acho que chega de deixar os votos, metade dos nossos votos, irem embora para outras cidades. É hora de uma campanha, o voto é nosso, o seu voto vale muito. Isso já começa a resgatar aquele aspecto da representatividade.
nós estamos com esse projeto em andamento, Tá em eu tô andamento? antecipando em primeira mão Então, aqui. assim, eu já vou colocar o apoio desse modesto podcast. Até aqui nós tivemos receios, dedos. Ah, não, isso é xenofobia, isso não pode, o voto é livre, pode votar em quem quiser. E nós temos hoje muito candidato que é de segmento. Então, o evangélico, o policial militar, que não necessariamente só tem voto aqui. Mas isso cada um tem os seus problemas, cada um que administra os seus currais eleitorais. O que nós precisamos é reter um pouco mais de voto para Bauru, que seja 30% de evasão, que não 50% e 60% como é atualmente e tem sido nas últimas eleições. Esse é um exemplo só, falando de eleição. Agora, um pacto maior também do ponto de vista político, econômico, social, ou então, aquilo que eu falei antes, ou então surge um líder por um desses momentos que a gente não sabe prever. Uma eleição é quase que uma caixa de surpresa, você não sabe. Surge um líder e que esse líder acabe catalisando todas essas angústias que nós temos, todo esse sentimento de uma Bauru melhor, porque Bauru é forte, Bauru é rica, Bauru em todos os aspectos, é pujante. E esse líder, então, encampe uma luta. O CODESE, que foi criado há uns anos, né, Segala, você participa, foi uma tentativa. Trouxemos, inclusive, lá um planejador lá de Maringá, porque Maringá conseguiu implantar um Maringá mais 30 lá, Bauru tentou aqui, mas a coisa se perdeu. Os atores políticos... Se perdeu? Se perdeu. Os atores próprios de algumas lideranças municipais, lideranças políticas, deixaram a coisa esfriar e sair pelos vãos dos dedos. E isso não teve grandes consequências. E, acima de tudo, o político que vai para o Palácio da Cerejeira fecha as portas. Ele não quer dividir a governança e a discussão da cidade. Ele quer fazer do jeito dele, cada um por seus motivos próprios, né? E com isso trava, porque se a pessoa não tem a capacidade de liderar e ainda se fecha, aí então... pobre da cidade, né? Olha, o João falou exatamente o que precisa. É isso aí. Concorda, Segala? Agora, observa o seguinte, veja bem como é interessante esse problema. Maringá fez esse projeto. E lá em Maringá, você cria o próximo sucessor. Você não deixa ser quem quer. Você escolhe a pessoa que vai dar continuidade ao trabalho que está iniciado. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Ele é comprometido nesse sentido. Você não é o quê? Você vai fazer exatamente o que já está planejado. Pode ser um político. Senão você não vai ser eleito. Pode ser de partido A, B, C, não importa. Ele tem que assumir esse compromisso. Um projeto de governo. O compromisso com a cidade, com o projeto da cidade. Então, eles conseguiram isso que nós tínhamos que conseguir aqui. É isso que nós tínhamos que conseguir aqui. Não de uma única gestão. Entre cada gestão se comprometer. E fazer a sua parte. Dar a sua sequência. É isso que está faltando. O viaduto, eu sei de políticos que seguraram o viaduto por mais tempo do que deveriam, para não dar moral para o outro político que começou ou que deu sequência. Olha que mesquinharia. Isso é mesquinharia política. Acho que foi o próprio Tidei, né? Nós estávamos fazendo uma alça e ele começou outra. Foi o ISO, né? Começou outra. Em vez de dar continuidade. E terminar aquela alça. E terminar, não, foi... essas coisas não se pode admitir mais. Eu já tenho que encerrar mesmo, eu vou ter que encerrar já. Já estamos com 16 minutos, então eu vou estender um pouco mais esse bloco para deixar uma pergunta para você. Já preciso falar dos nossos parceiros de primeira hora, vou encerrar falando deles, que são, assim, pessoas que, poxa vida, confiaram no nosso trabalho. Segala, faz uma reflexão. Fundamentalmente é isso. Precisamos de um pacto por Bauru, precisamos costurar alianças muito mais do que semear divergências, no sentido de pensar no futuro. Parece que tivemos um consenso, alguma coisa talvez tenha nascido daqui desse nosso encontro. Eu iria além. Nós temos que sair do discurso para a ação. Falar isso que você falou e o que eu acabei de falar, quase todos nós falamos. O que nós não fazemos é fazer. Na prática. Transformar essas palavras em verdade, em ação. Todos nós dizemos, não, nós temos que trabalhar o Bauru, eu vou fazer o melhor para o Bauru. Mas o que você está fazendo na verdade? Nada. Nada. A verdade é essa. Está trabalhando para você. Para com isso. Assim que tínhamos que fazer esse pacto que o João está falando, que é absolutamente necessário. Um compromisso de todos nós trabalharmos por Bauru, para Bauru. É assim que a gente vai conseguir fazer Bauru ser a cidade que todos nós sonhamos que ela seja e que ela tem potencial para ser. Tem. É esse o ponto. Potencial existe, material humano existe, conhecimento existe. Está faltando só aquela liga, né? Aquela junção ali. João, por gentileza. É isso que o Segala falou. A ação.
com sinceridade de propósito, né? Sem discurso, sem demagogia, que nós estamos cansados disso. Cansados Já vivemos disso. muito isso. Né? Já. Bauru tem tudo para ir bem e pode até ser rápida a virada de momento. Não é difícil. Não é difícil. E a sociedade, a população tem que participar disso. A gente percebe que, eleição após eleição, a população tenta encontrar soluções. A última solução que ela encontrou, há 4 anos e meio, foi uma solução outsider, foi uma solução diferente. Outsider, dizendo, inclusive, o seguinte: nós estamos cansados da política tradicional, que não deu resultado nos 30 anos anteriores, vamos optar pela novidade. A novidade era a Suelen. Aí ela já tem agora 4 anos e meio, já está sob o crivo dessa mesma sociedade que a escolheu como uma alternativa. Se é bom, se é ruim, a sociedade tem que decidir, para daí iniciar um novo ciclo ou não, né? E aí, assim, a gente também procurar acertar nas escolhas, mas para isso as pessoas precisam participar mais, conversar mais, assistir mais o podcast aqui do Aí Colim, e participar e fazer os seus também, enfim. A gente quer proliferar essa Porque ideia. Não adianta delegar, esperar que os outros façam por nós, né? O Cigala falou bem, temos que fazer, mas todos temos que fazer, não é só a classe dirigente. A classe dirigente, a tentação é muito grande, porque a classe dirigente, os interesses, os lobbies, os grupos econômicos ou políticos ou de liderança são fortíssimos, Colim. E é difícil quem está na política não sucumbir ao apelo do caminho mais fácil. Então, a sociedade, se não tiver vigilante também, não pode reclamar depois. Deixa eu só fazer mais um último break. Eu ia segurar até o final, mas o meu maestro, e eu tenho que seguir, o meu maestro é gênio. Então, eu vou fazer só mais um intervalo. A gente prolongou um pouquinho mais, para a gente voltar no próximo para as considerações finais e aí para que vocês, né, para que a gente potencialize, de repente, essa possibilidade de um plano, um pacto por Bauru, porque dependemos daqui, né? Tudo que temos, tudo que fazemos está aqui. E quanto mais potente, pujante e agradável essa cidade for, né, mais a gente tem, mas todo mundo tem a ganhar com isso. A coletividade ganha. Segura mais um pouquinho? Claro. Mais um pouquinho? Então aguenta aí, meu amigo, aguenta aí, minha amiga. A gente vai fazer mais uma rápida parada. Em seguida voltamos, porque aí a gente vai ter as respectivas considerações finais. Voltamos já. Trabalhar sem script, né? O bom de trabalhar sem script é isso aqui, ó. Né? Ô, Junião, faz uma gentileza, querido, meu mestre, meu maestro 2, dá uma rodada para mim no nosso telão aqui, porque a gente, afinal de contas, nesse primeiro episódio, a gente tem meio que uma obrigação, é uma obrigação moral, muito mais do que, enfim. Primeiro, TBR, na pessoa do Williams, que é meu maestro número 1, se bem que eu tenho meu maestro número 2 lá, que está coordenando, né? É o nosso diretor de televisão, TBR. Muito obrigado, sempre, acima de tudo, por materializar, por nos ajudar, por me ajudar a materializar esse sonho. Vamos mais? Quem é que vem? Quem é que vem? Renata Canedo Colim. Renata Colim. Então, assim, meu caro, minha cara, de repente você está pensando em designer de interiores sofisticado ou com a sofisticação necessária para que o teu ambiente, seja na tua casa ou seja no teu escritório, para que você possa dotá-lo de sofisticação. O nome é esse aqui, ó. A dona Renata sabe tudo e mais um pouco. E se você precisar de um arquiteto, tem o Márcio Colim, né, que é o esposo dela, competentíssimo também. Aliás, é o casal sensação da arquitetura aqui de Bauru, né, professor Segal? É verdade. É, eles são. Vamos mais? Renata Canedo Colim, Arquitetura e Interiores. Divanoleto Sofás, meu amigo Newton Ferrato, Márcia Ferrato. Esse é um casal que fez da venda de sofás uma arte. Eles são apaixonados por vender. Tanto que quando você vai nas duas lojas da Divanoleto, uma fica perto lá de Samambaia, a outra está no centro da cidade, é um outlet, você chega lá e é uma experiência. Quando você ouve o Newton ou a Márcia, ambos ali falando da venda de sofás, o que é o sofá, por que você gosta tanto do sofá e qual é o significado do sofá na tua vida, assim, é algo que impressiona. Portanto, Newton Ferrato e Márcia Ferrato, eles são sensacionais.
na arte de vender sofás. E essas poltronas onde estamos confortavelmente instalados são da Divanoleta. E aí a gente tem meu amigo Felipe. O meu amigo Felipe tem como dar aquela abridinha, meu caro diretor, meu maestro número 2. Meu maestro número 2, para a gente mostrar o enfeite que foi feito pelo... Tem como lembra no ensaio da orquestra? Tem como abrir? Para a gente mostrar aquilo, olha lá, ó. Tá, quer ver? Olha lá, ó. Ó o nosso diretor, ó. Nosso diretor é monstro. Ele vai mostrar, tá vendo? Tem o nosso luminoso, né? Mas ali, aí, ó o nosso diretor, ó. É monstro, não é? É cria do Williams. Você viu? Esse é o nosso Júnior, tá vendo? Ó? Esse enfeite, né, que tem essas lâmpadas, tudo isso foi projetado pelo grande Felipe, da Esquadrias de Alumínio Bauru. Eles sabem tudo e mais um pouco a respeito de esquadrias. Fazem com alumínio, no caso específico aqui, o material que foi utilizado foi um PVC, né? E ficou sensacional. Então é isso, são os nossos parceiros de primeira hora, outros somarão com a gente. Aliás, fica o convite, viu? Se você quiser, de repente, fazer parte desse hall de empreendedores que nos deram esse apoio de primeira hora, sinta-se à vontade, né? Para conhecer todos os nossos planos, porque, afinal de contas, a nossa entrega é essa. O nosso propósito é exatamente esse. Queremos informar, entreter, sem que você tenha a exata noção de que o tempo passou. Essa é a nossa principal pretensão. Caros, eu vou deixar para agradecer em instantes, mas antes, eu gostaria que ambos fizessem as considerações finais, projetando, de repente, um futuro. Muito disso já falamos no bloco anterior, mas parece que a gente precisa fazer um pacto. E esse pacto, aparentemente, está distante. Como é que a gente quebra isso? Tem algum caminho que precisa ser percorrido para a gente quebrar isso? João, quer começar a responder, João? Nossa, agora peguei, hein? Então, como é que você... Olha, essa é a dúvida? Essa é a dúvida, porque se houvesse uma resposta, se eu pudesse dizer aqui, eu acho que muita gente abraçaria, a sociedade, de uma forma geral, abraçaria. Tem que ter vontade. Eu acho que tem certas coisas na vida, né, Segala, que acontecem não espontaneamente. Eu não acredito nisso, em nada espontâneo, nem em sorte. Eu acredito que tudo é uma construção. Tem coisas que você não percebe e as coisas estão se sucedendo, os blocos se encaixando, o quebra-cabeça se formando, e de repente está tudo dado, não pronto, mas dado, e a coisa surge. Eu acho que é uma somatória de coisas. Essa discussão é uma delas. A gente lá no nosso dia a dia, na imprensa, o Segala na política, e a sociedade no dia a dia também, é o que a gente falou, não pode deixar, está muito apartada a sociedade, que eu digo a população, né, a sociedade de uma forma geral, está muito apartada do mundo público, da política, precisa se aproximar, precisa cobrar mais, minimamente, não é algo que dê trabalho, que tome tempo, não, porque está todo mundo correndo, todo mundo tentando ganhar vida, mas de alguma forma a gente precisa encaixar isso. E por isso que eu falei que dá a possibilidade de surgir um líder, quem sabe, esse líder ser o catalisador. É mais difícil, é mais fácil a gente construir coletivamente. Construir coletivamente, esse é o ponto. Eu acho que a palavra-chave aí para nós, Colim, é resiliência, que é uma palavra que está sendo muito usada ultimamente, né? Precisamos correr atrás, né, Segala? Exatamente, mas nós precisamos não desistir, não nos desestimularmos. Nós temos que acreditar, nós temos que crer que o futuro está aí e que é possível fazer estas coisas que nós estamos dizendo que precisam ser feitas, né? Então, se nós insistirmos nisso, se nós tivermos essa resiliência de continuar lutando, vamos garimpar, vamos procurar, vamos construir esse líder, né? Sai de uma série de coisas. Eu vou fazer uma palestra essa semana lá no Lions Club, e é uma das coisas que eu vou dizer. Né? Eles são um segmento importante da sociedade. Claro que dou, com o maior prazer. Né? Eles têm que também nos ajudar, né, a fazer com que essa liderança apareça, João. Nós não podemos ficar esperando que ela brote simplesmente espontaneamente. Nós temos que construir. Me permita só uma última observação.
Você está em casa. Eu quero dizer uma coisa que tá aqui, do nosso lado, tá material, não é uma coisa, é uma pessoa. Essa liderança tá aqui. Eu estou falando do Segala, não exatamente necessariamente a pessoa do Segala, isso seria a minha vontade própria. Eu entregaria as chaves da cidade para ele. Mas eu dou sem ver. Com a maior tranquilidade. Se fosse eu dou sem ver. Mas como ele, com esse perfil dele, são poucos que estão hoje à frente, que estão com cargo público, como ele, que estão eleitos, são poucos. Mas tem muitos por aí que têm a capacidade, a sinceridade, o desprendimento e a inteligência dele para pegar essa cidade e dedicar 4 anos, que seja apenas do seu tempo, e a gente ajuda depois no negócio dele, ele não vai perder, mas ele se dedicar. Mas a solução mais fácil está aqui, ó. Mas você imagina o Segala prefeito daqui a 3 anos e meio. Eu ficaria feliz. E não é porque ele está aqui, não. Ele espelha tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele desperta tudo isso. E é raro, hein? Um homem vamos embora nessa? Vambora, isso sim. Vambora. Não passa pela cabeça, Segala. Vou pagar muito caro isso lá na Câmara, você vai ver. Entendeu? Fui lá no Colim, não. E aí saí como candidato a prefeito. E já começam a bombardeá-lo. Ele fala uma coisa brincando, mas é sério. Bauru funciona assim, essa mesquinharia da política é assim. O cara começa a surgir, despontar, já é bombardeado. Fui buscar lenço aí tosquiado. Pensa com carinho. Muito obrigado. Temos 3 anos e meio para convencer. Ainda tem. Obrigado pela generosidade. 3 anos, vai. É o coração de vocês que vê as coisas assim. Ô, João, mas eu não desanimo, viu, Colim? Eu confio, acredito, eu não me entrego, vou lutar até o fim para que Bauru aconteça. Não vai acontecer, talvez, no meu tempo, mas necessariamente tem que acontecer no tempo dos meus filhos e principalmente dos meus netos. Segala, obrigado. Obrigado, digo eu, Colim. Obrigado pela... Eu sabia que ia ser uma discussão de altíssimo nível. Eu sabia que a gente não ia focar fundamentalmente em citar esse ou aquele nome, ainda que tenhamos citado, né, num certo momento, mas sempre foi muito sutil e calcado em fatos que acompanhamos ao longo do tempo, né, nas nossas respectivas funções. Então, assim, eu sabia que ao trazer vocês dois aqui, 2 cérebros, 2 cabeças brilhantes, e eu os considero assim, e eu sei que são assim, e todos que os cercam sabem que vocês são assim. Então eu sabia que ia ter serenidade, que ia ter análise aprofundada, ainda que não tenhamos, porque demoraria pelo menos uns 3 ou 4 dias, né? Se a gente fosse discutir tudo. Mas dentro daquela proposta inicial, a gente falar a respeito da Bauru que queremos, ou do que não queremos mais, esse programa, eu entendo que ele pelo menos pavimentou um caminho para que as respostas sejam construídas. Ótimo. Os amigos pensam assim também? Sem sombra de dúvida. E é o nosso desejo, Colim, que você tenha lançado uma semente e que essa semente frutifique. O espaço está aqui. E que o trabalho seu continue sendo esse que você está fazendo, porque está fazendo muito bem. Obrigado. Está dando oportunidade que as pessoas que tenham alguma coisa para poder tenham espaço para fazê-lo. Entendi. Eu, João, quero antecipar alguma coisa agora no dia 1º de agosto, 129 anos da nossa Sem Limites. Antecipa alguma coisa que vai sair no JC? Sim. Querido JC, sou colaborador e com muito orgulho do JC. Beleza, eu gosto demais. JC no papel, JCnet no digital. E eu só queria fazer uma última colocação que a gente não citou aqui, você falou de nomes aí. Você está em casa. A atual prefeita, ela tem 3 anos e meio pela frente para, de repente, nos se revelar como uma grata surpresa e ocupar, se não todo esse papel dessa liderança de fazer uma possibilidade, mas ela encaminhar tudo isso. Ela está com o poder na mão, ela está com a caneta, né? E o poder é quem tem a caneta lá. Então, eu trago ela para essa conversa nossa que a gente não citou, mas ela tem essa chance. Mas eu quero ouvi-la. Mas se não for ela, vai ser outro. Eu vou trazer a Sueli aqui, do mesmo jeito que vou trazer a Estela, vou trazer o Borgo, vou trazer pessoas de várias colorações, para a gente, né, ao longo do tempo, estamos começando agora, é o 1º episódio. Meu Deus do céu, a coisa vai longe, se Deus quiser. Ótimo. Enquanto o Williams permitir, né, Williams? Mestre Williams permitir. Então, senhores, queria me despedir, mas assim, não sem antes demonstrar a minha gratidão plena e absoluta pela aula que ambos proporcionaram aqui nesse videocast, que está reestreando a 2ª temporada. Obrigado. Sucesso, obrigado para todos nós. Sempre um abraço para você. Meu amigo, minha amiga, estamos acabando, né? Poxa vida, você sentiu que o tempo passou? Não! Então, se você não sentiu que o tempo passou, isso significa que cumprimos o nosso objetivo principal. Não temos a pretensão de estabelecer verdades, muito pelo contrário. Mas quando você me fizer essa pergunta, e aí, Colim, eu te prometo, a gente vai tentar, né? Porque muita gente boa vai passar por aqui, a gente vai tentar, na medida do possível e do impossível também,
trazer pelo menos um caminho que pavimente a resposta que você procura. E aí, Colinha, a partir de agora vai ser assim. Tchau, pessoal. Até sempre.